agradecer a Deus por tudo, por este dia, agradecer ao pastor pela oportunidade, pela confiança de estar aqui mais uma vez ministrando a palavra do Senhor para a sua igreja. Irmãos, vamos ganhar tempo. Só abram as suas Bíblias em 1 Samuel. Eu vou ler acerca do que eu vou pregar, os irmãos somente acompanham. Amém? Aleluia. Samuel, livro de 1 Samuel, no capítulo 1, eu vou ler aqui a partir do versículo 9. Essa é uma passagem já muito conhecida pela igreja, porém, como eu sempre digo, a palavra do Senhor, ela se renova a todo momento. Amanhã, os irmãos podem ouvir alguém pregar a mesma palavra, porém terá um sabor diferente, porque ela se renova. Então a palavra diz assim, o título da mensagem diz: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Elis, o sacerdote, fez a atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Amém. Glória a Deus. Meus amados, essa é uma passagem bíblica que conta a história de uma mulher que vivia com a sua alma triste, angustiada, porque ela precisava alcançar uma bênção do Senhor. Mas o texto que nós lemos fala sobre perseverar em oração. Quando nós perseveramos em oração, nós vencemos, porque a oração é que nos dá a condição de chegar diante de Deus e rasgar o nosso coração. E muitas vezes nós estamos tão tristes, amargurados de alma, que quando as pessoas nos vê nos derramando diante dos pés do Senhor, elas não entendem, não fazem a menor ideia do que você está passando. E às vezes nós somos mal compreendidos, assim como Ana. Ela estava orando, ela estava se derramando, a Bíblia diz que ela estava chorando. Ela já não suportava mais aquela situação.
e ela foi tida por uma pessoa que estava embriagada. Porque quando nós estamos envolvidos com as coisas do céu, acontecem coisas sobrenaturais que às vezes até irmãos próximos de nós não entendem o mistério. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não importa quem está do seu lado, quando nós chegamos na casa do Senhor para adorá-lo, nós devemos nos entregar por inteiro. Tem muita gente que não gosta de glória, de aleluia, de barulho. Não se importa. Não se preocupe. O que importa aqui é você e Deus. Há momentos na vida em que a gente está no meio de uma multidão, mas nos sentimos só. E Ana estava exatamente nesta situação. Mas por que Ana estava tão triste? Nós conhecemos a história. Ana é a esposa de Eucana. Eucana tem duas mulheres. Uma se chama Ana e a outra se chama Penina. Porém, Penina tinha filhos e Ana não tinha. E esta era a tristeza de Ana. Mas ela tinha algo que fazia toda a diferença, aliás, fez toda a diferença para chamar a atenção do nosso Criador. Era a sua fé, era a sua perseverança, era como ela se colocava. A Bíblia diz que de ano em ano, Eucana subia para a sua cidade, a cidade de Siló, para fazer sacrifícios e adorar ao Senhor. E junto com Eucana também vinham suas mulheres. Mas a Bíblia aqui foca apenas em Ana, porque Ana tinha o desejo de ter um filho. A Bíblia diz que Ana era estéril, que Deus tinha fechado a sua madre. Mas ela queria porque naquela época, a mulher que não dava um filho, e um filho varão, sofria muito. Era muito desprezada. E dentro da casa de Ana, ela sofria esse desprezo dia após dia. E como se não bastasse, a própria Penina, como diz as Escrituras, tirava Ana do sério. Imagina duas mulheres, uma era bastarda, uma era abençoada, e a outra não tinha. E ela sofria com isso. Imagina todos os dias, você ouvir de uma pessoa próxima de você, você não pode, você não tem o que eu tenho. Mas essa palavra, ela nos traz a uma meditação sobre o quão é importante a oração e a perseverança. Aleluias. Então, em uma dessas vezes que Eucana veio a Siló para sacrificar e adorar ao Senhor, Ana também veio. E ela pôs um propósito em seu coração. Lembra de Jacó? Nós precisamos ser determinados e perseverantes e acreditar. Porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. E muitas vezes o que falta em nós é fé. A Bíblia diz que quando nós pedimos a Deus sem fé, duvidando, a gente não recebe. E naquele dia, ela colocou no coração dela, assim como Jacó disse para aquele anjo, eu só solto, aliás, quando eu for abençoado.
eu só largo a tua perna quando eu for abençoado. Ana colocou esse propósito no coração dela. Hoje vou buscar a minha bênção. E quando Ana, a Bíblia diz, o texto que eu li, que quando Ana entra no templo, o sacerdote ali está sentado numa cadeira próxima a uma coluna no templo, e ela rasga o coração. A Bíblia diz que ela chorava abundantemente, sem parar, porque grande era a tristeza de Ana, grande era o sofrimento de Ana. Mas ela estava convicta que naquele dia ela receberia o milagre. Mas ela colocou a fé em ação, ela perseverou, e mais, ela fez um propósito com o Senhor. Ela fez um voto com o Senhor. E voto é para ser cumprido. Nós não podemos fazer um voto se nós não vamos cumprir esse voto. Porque o Senhor é fiel para cumprir. E nós também devemos ser fiel para com o Senhor. Enquanto Ana estava orando, o sacerdote vira e a Bíblia diz que Ana não falava. Só o coração dela, ela só movia os seus lábios. Enquanto isso, o sacerdote pensa, deve estar bêbada. Quantas pessoas entram por esta porta? E nós, na nossa pequenez, na nossa falta de sabedoria, nós falamos, está drogado, está bêbado. E cada um tem a sua necessidade, cada um com a sua necessidade, a sua particularidade. Naquele lugar, talvez tivesse muitas pessoas ali. Era um templo como esse. Mas Ana estava se sentindo só. E muitas vezes nós cometemos erros. Olha o que Eucana fala para Ana. Aqui no final, Eucana diz assim para Ana: Ana, por que está triste? Por que choras? Não sou eu melhor que 10 filhos? Porque a Bíblia diz que Eucana amava Ana. Mas da sua porção ele distribuía. Cada um a sua porção. E a Ana ele dava também a sua porção. E ele a amava, ao ponto de falar para Ana: por que chora? Por que triste? Por que estás triste? Porque eu não sou melhor que 10 filhos? Como se ele entendesse alguma coisa de ser mãe. Então Ana fez um propósito com o Senhor, fez um voto com o Senhor. E o Senhor o cumpriu. O Senhor a abençoou. Porque quando nós rasgamos o coração, nós somos sinceros com o Senhor está nos ouvindo. O Senhor está atento à sua necessidade. Então, a Ana diz: eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Porém, tenho derramado a minha alma ao Senhor. Muitas vezes, nós estamos igual a Ana. Mas o que nos falta? Fé. A incredulidade, muitas vezes, atrapalha a nossa bênção.
Por isso, meus irmãos, todas as vezes que fores orar, que fores derramar aos pés do Senhor, fale com convicção, porque a palavra diz que nós já recebemos. Mas Jesus diz que lá em Israel, ele era um profeta que as pessoas não davam valor. Em muitos lugares fora de Jerusalém, ele conseguia fazer muito mais milagres, porque existia fé verdadeira, fé genuína. Então, a incredulidade, muitas vezes, para as nossas bênçãos. Agora, imagina quando ele entende, compreende a situação de Ana, ele toma um choque de realidade. Eu acho que ele até se arrependeu de ter chamado a atenção da Ana dessa forma e disse que Deus te conceda a tua petição. Imagina agora a Ana voltando para casa. A Bíblia diz que quando Ana volta para casa e conhece a seu marido, e ali Deus concede o seu milagre. E que milagre! Um dos profetas mais importantes da época para Israel, chamado Samuel. Este foi o milagre que Deus concedeu naquele dia para Ana. E depois disso, ainda Ana foi abençoada com 5 filhos. Olha a bondade de Deus. A palavra diz que Deus sempre nos dá mais do que imaginamos. A irmã Teresa estava contando aqui um testemunho e ela não imaginava o tamanho da bênção. E todas as vezes que Deus abençoa o seu filho é dessa forma. Às vezes nós pedimos algo tão simples, tão pequeno, e Deus abre a janela do céu e derrama bênçãos sem medidas. Um dia eu quero pedir a oportunidade ao pastor para minha esposa contar o testemunho. Nós temos um testemunho semelhante ao testemunho da Ana. Está ali o nosso milagre, Rafael. E o Senhor tem nos dado muita força para poder fazer como Ana fez, ser fiel com o Senhor. Que o voto dela foi semelhante ao de Ana. Se tu me deres um filho, eu te darei. Para estar na tua casa te adorando, bendizendo o teu santo nome. E assim o Senhor tem nos concedido esta força, esse milagre, a sabedoria de estar com Ele aqui conosco. E eu falo de coração, vale a pena a gente ser fiel com Deus. E grandes coisas o Senhor tem, eu creio, para a igreja, para nós. Amém? Rafael agora vai adorar o Senhor. Hoje é uma palavra bem curta, porque o tempo também é curto, mas é uma palavra que é para mostrar para a igreja, para edificar a igreja e mostrar o quanto é importante perseverar na oração e ser fiel com Deus. Sede fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Porque o Senhor, Ele é fiel conosco. Em todas as coisas, Deus é fiel conosco. Nós estamos aqui, é porque o Senhor é bom. Né? Este dia que o Senhor nos preparou, nos proporcionou, foi Ele, pela sua bondade, Ele cuidou de cada detalhe. Muitas vezes,
detalhes que passam despercebidos aos nossos olhos, mas Ele cuida de tudo. Ele é o maior artista da história. Ele pinta o quadro de nossa vida e não deixa nada faltar. Então, todas as coisas que nós vivemos, nós sentimos, nós olhamos, é a glória de Deus. Lembra que Isaías fala, o profeta Isaías? A glória do Senhor está por toda a terra. Então, sejam abençoados, que Deus possa dar uma ótima semana para os irmãos, uma semana cheia de bênçãos, de alegria, tá? E continue perseverando na fé. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante para reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer.
seu fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Agradeço a oportunidade.